Rotina na pós-colheita. O quanto é importante entender esse questionamento. O que é uma rotina na pós-colheita? Sabemos que a pós-colheita existe complexidade de compreensão, né? Mas qual a importância de compreender o que é uma rotina na pós-colheita? Você sabe? Então vamos lá. Bom, meus amigos, a compreensão de uma rotina na pós-colheita é fundamental para você também ter a abordagem com o seu cliente, com os seus colaboradores. E isso é importantíssimo você entender no seu dia a dia de trabalho, no seu dia a dia de entendimento. E isso você precisa passar, você precisa estruturar como equipe na pós-colheita. Mas o que significa rotina, Bruno? O que você está querendo dizer? Rotina visa repetição, visa organização, visa fluidez, tá? Rotina é uma sincronia de processos, né, interligados. Isso é importantíssimo para que a pós-colheita, dentro do seu período de execução, tenha fluidez e algo que possa trazer realmente resultado para todos os cafés. Quando eu falo a palavra rotina, a intenção é levar informações para os setores de produção de pós-colheita, né, que é a área que a gente atua, no sentido de repetição, né? A repetição leva a uma compreensão, né, a uma indagação, o que está acontecendo. Quanto mais você repete, mais você tende a ter perfeccionismo naquele processo. E isso também justifica a pessoa a argumentar, né, a aprimorar. E isso é muito interessante no resultado final dos cafés, né? Imagina só, você tem uma pessoa no setor e ela precisa fazer de tudo, né? Ela tem grande quantidade de informação para poder executar em pequeno período de espaço de tempo. Isso faz com que a pessoa fique confusa muitas das vezes. Isso tem uma carga elevada, né, de informações para que a pessoa possa executar. Agora imagine uma equipe, né, uma equipe toda sincronizada, uma equipe toda interligada. Isso faz com que o que chega vai ser observado do que veio antes, né? Isso cria uma conexão e uma correção também durante os processos. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, para que a gente possa discutir juntos a rotina na pós-colheita. Isso é fundamental para o resultado, também na qualidade dos cafés. Rotina é importantíssimo, né? A gente precisa criar uma rotina porque ela é um dos caminhos para que a gente possa gerar resultados. Só que é importantíssimo, a gente tem que ser flexível para atingir a capacidade, né, de cada um dos colaboradores, a capacidade criativa. Imagine se você cria uma rotina na sua fazenda, mas inflexível, improdutível. Acaba que o colaborador ele fica retraído, ele não consegue evoluir no aprimoramento de processo. Ele precisa sugerir, ele precisa observar, ele precisa repetir, ele precisa corrigir e acaba aprimorando cada um dos setores que eles estão trabalhando. Então, criar essa rotina, você precisa ter flexibilidade também na observação do que o seu colaborador quer posicionar para você. Isso é importantíssimo também, tá? Então, quando eu falo de rotina, pessoal, é muito importante o que deve ser passado para essas pessoas, né? A pessoa precisa compreender, a pessoa precisa entender aquilo que ela precisa executar. Isso é um dos grandes desafios das fazendas hoje, pela rotatividade de colaboradores, de gerente, acaba que começa do zero interligar muitas informações diante da realidade daquela fazenda. Então o produtor ele precisa cultivar realmente esses colaboradores, né? Logicamente que os colaboradores também têm que cultivar da fazenda para que ele possa permanecer com esses colaboradores ao longo do tempo, porque criar uma rotina com eles não é simples, né? Demanda de tempo, demanda de planejamento, enfim. E um dos pontos que eu sempre sugiro para o produtor que vai começar uma rotina com os seus colaboradores é entender o perfil pessoal e profissional da pessoa. Por que disso, Bruno? Tem atividades que vão exigir mais desempenho, mais observação, outras precisam de mais movimento, algo mais mecânico, e faz com que esse perfil de pessoa, você compreendendo o perfil dessa pessoa e profissional, diante da complexidade da operação, faz com que ela vá para um setor ou outro. Então, entender essa complexidade é interessante, sim, para você alocar a pessoa no local certo, né?
Outro ponto importantíssimo também, antes de você fazer qualquer operação, de agir, né, de começar a colheita, você tem que planejar. Né? Não esqueça disso, você tem que planejar. Não é somente entrar e vou colher. Por que planejar disso? Porque o ritmo de trabalho, ele não é somente aquilo que precisa ser feito. Né? Ele precisa considerar tudo aquilo que é interligado. E a colheita e pós-colheita e a lavoura são interligadas. Por que eu estou falando aqui interligado? O cara que está no terreiro, está observando que está vindo café com um pergaminho quebrado lá do descascador e não fala nada, acaba que o erro também é do setor do terreiro. Então ele precisa interligar os setores de produção para que um corrija o outro e isso traga um resultado impactante no café lá no final. O cara que está lá no secador, está vendo que está vindo café quebrado do terreiro, está vindo café com mistura de lote, acaba que se ele não fizer nada, isso vai impactar no resultado final dos cafés. Então, precisa ter essa conexão de setores, né, para criar uma rotina saudável, uma rotina transparente. E as fazendas que têm os melhores desempenhos na questão de produção e qualidade, ela criou essa rotina. Ela já fez essa rotina, estabeleceu de correções, observações e aprimoramento. Então, isso é interessantíssimo para o produtor, né? Outro ponto também que é muito interessante é sempre observar aquilo que precisa ser feito e como ficou. Né? Não adianta você criar uma rotina e não analisar o resultado. Uma rotina eficiente é aquilo que trouxe resultados eficientes. E você vai pegar aquilo ali, vai filtrar aquilo que não deu certo e vai criar essa rotina dentro daquilo que gera resultado. A propriedade, ela sobrevive, ela só cresce em cima de resultados, de números, né? E é importantíssimo isso também, de reconhecimento. Um outro aspecto muito importante é você realmente criar foco, né? Foco vai trazer realmente algo que é essencial. Né? Eu falo que a palavra essencialismo filtra muito aquilo que não gera resultados. Então, quando a pessoa tem foco, o que é o foco? Eu vou separar esses lotes aqui. A minha operação é essa, eu vou separar os lotes de acordo com o terreiro, eu tenho que monitorar a rastreabilidade, eu vou monitorar a temperatura dos secadores, esse é meu foco. Eu tenho que monitorar a passagem de cereja no lavador, a passagem do boia no lavador, do descascador, para ver se está quebrando pergaminho, ver se está saindo verde corretamente, esse é o meu foco. Quando você distrai a pessoa e faz ela cometer outra operação, ou tem um mecanismo aí que vai distrair ela, internet ou rede social, e isso vai impactar também nas operações de pós-colheita. Então, criar o foco e conexão, observação, correção e aprimoramento vai fazer uma rotina que você vai ver resultados impressionantes, tanto numa consultoria, tá, como planejamento, como também uma orientação para o seu cliente. Então, rotina é uma palavra que tem que entrar na sua rotina. Rotina impactante na fazenda. Informação leva a repetição, correção, aprimoramento. Você cria uma rotina. Uma rotina entre setores conectados vai fazer com que sua empresa seja mais organizada e, por fim, uma empresa mais organizada é uma empresa muito mais competitiva. Então, crie uma rotina. Dê importância à rotina de uma propriedade. Uma consultoria, faça a rotina acontecer diante de cada realidade dos seus clientes.